Dom Francisco, o tema de hoje é ecumenismo e nada melhor do que então já perguntar o que é o ecumenismo. O ecumenismo é, antes de mais nada, uma atitude evangélica que atinge a vida de todos os discípulos e discípulas do Senhor. O ecumenismo é uma atitude de acolhimento e de diálogo. O ecumenismo, ele surgiu como movimento ecumênico a partir da oração. De fato, nós celebramos há poucos anos, em 2008, o centenário da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que iniciou pelo interesse, eu diria, pelo ardor apostólico de dois ministros, um da Igreja Anglicana e outro da Igreja Episcopaliana, e que iniciaram assim a pedir a Deus a unidade das igrejas, entendendo que a nossa divisão é escandalosa e que a unidade é o anseio que Jesus expressou de todas as formas, em muitas ocasiões, mas sobretudo no seu testamento e na sua oração sacerdotal. Depois da oração, outra atitude que o ecumenismo traz é a atitude justamente de conversão. Todos nós, querendo percorrer o caminho de retorno à única Igreja de Jesus, antes de mais nada, somos chamados a percorrer um caminho de conversão ao próprio Cristo. O ecumenismo não é eclesiocêntrico, isto é, não coloca uma igreja no centro, mas coloca Jesus no centro da vida de cada discípulo dele, de cada batizado, para que, vivendo plenamente o Evangelho, a qualquer igreja ele pertença, ele se aproxime cada vez mais de Jesus, que é o centro, e na medida em que cada fiel e cada igreja se aproximar de Jesus, que é o centro, naturalmente se aproxima também dos outros fiéis e das outras igrejas. O ecumenismo, como veremos, quem sabe, mais tarde, de forma mais detalhada, ele é, antes de mais nada, um caminho no qual se respeitam as diferenças que existem e até se valorizam as diferenças. Cada igreja, cada cristão se coloca diante do outro na sua plena identidade. Ecumenismo não é confusão. Ecumenismo é, antes de mais nada, respeito das diferenças e valorização das diferenças, em tanto enquanto cada pessoa e cada igreja, ela tendo percorrido um caminho de separação, tem descoberto, quem sabe, valores do Evangelho, valores também de experiência eclesial que permita a outras igrejas de enriquecer-se com estes valores e de doar estes valores para que haja um enriquecimento mútuo. O ecumenismo, nestas últimas décadas, encontrou cidadania plena em muitas igrejas. A nossa Igreja Católica, ela, no Concílio Ecumênico Vaticano II, expressou este desejo de unidade através de um documento chamado Unitatis Redintegratio, no qual estão os princípios católicos do ecumenismo e no qual se declara abertamente que é desejo do Senhor que todos os cristãos retornem à única Igreja de Cristo, não a uma única, à única Igreja de Jesus, e que a divisão é um escândalo para o mundo. O ecumenismo é, portanto, atualíssimo hoje em dia, porque ele, antes de apagar as diferenças, ele valoriza as diferenças. E na valorização, ele constrói uma unidade mais rica e mais plena. Esse é o desejo do Senhor, né, Padre? Para que todos sejam um.
Como que a igreja trabalha e faz, então, e busca viver essa unidade? Sim, interessante, até mesmo pegando o empréstimo das palavras do Dom Francisco, é interessante que o ecumenismo proposto pela Igreja Católica, principalmente no documento Unitatis Redintegratio, esse decreto do Concílio Vaticano II, ele vem ressignificar o conceito de unidade, né? Unidade muitas vezes é confundida com uniformidade, mas a verdadeira unidade que a Igreja propõe não é uma uniformidade. A unidade é o momento no qual se respeitam as diferenças e tenta se caminhar com meios para a construção de uma identidade comum. E interessante que esse mesmo decreto do Vaticano II, Unitatis Redintegratio, ele vai apresentando de maneira muito clara, muito concreta, quais são esses momentos, quais são esses lugares de encontro, quais são esses lugares nos quais, concretamente, os cristãos de todas as confissões podem se encontrar. Um dos lugares que o decreto valoriza com uma profundidade tremenda é a oração. Na oração, tanto que a semana, né, da oração pela unidade dos cristãos, na oração, na atitude de orar, todos se encontram, todos, né, confessam Cristo como Senhor. O ecumenismo, como bem disse o Dom Biazin, não é eclesiocêntrico, né, não é uma igreja que prevalece na sua confissão, óbvio, né, cada um tem a sua crença, as suas concepções, contudo, ele é cristocêntrico. Cristo é o centro desse movimento e a oração é um dos lugares de encontro. A igreja propõe esse caminho ecumênico, propondo momentos de oração, como em Assis, como no Movimento em Cristo, que nós vamos falar daqui a pouco, e também o decreto vai colocando outros lugares nos quais existe a possibilidade, que são meios para a construção de um diálogo, de uma interação. O batismo, não é lógico, existe toda uma problemática e uma compreensão que precisa depois ser colocada de maneira mais concreta também. A palavra de Deus, né, as confissões cristãs, principalmente depois da reforma do século XVI, com os luteranos e assim sucessivamente, eles têm um apreço profundo pela palavra de Deus escrita pela Sagrada Escritura, e também é um ponto de encontro. E é interessante que, se nós olharmos com o olhar do coração, até mesmo a carta encíclica do saudoso João Paulo II, a Unum Sint, no parágrafo 2, ela diz que, de fato, o que nos une é maior do que aquilo que nos separa, né? Quando a conversão do coração, a busca do Senhor como o centro de toda e qualquer espiritualidade e eclesialidade, de fato, precede o olhar, o amor faz acontecer, e o que nos faz acontecer é a união, e o que nos separa acaba sendo pormenorizado diante daquilo que nos une. É isso aí. Dom Francisco, agora existe um conceito básico, né, que é a diferença entre o ecumenismo e o diálogo interreligioso, né? Sim. Explica para quem está em casa essa grande diferença. O ecumenismo é o diálogo entre as igrejas cristãs. A palavra ecumenismo vem de uma outra palavra que é de origem grega, oikumene, que quer dizer a presença da igreja espalhada no mundo inteiro. Católico tem praticamente o mesmo sentido, só que oikumene se refere mais ao mundo geográfico, à diversidade de povos, à diversidade de culturas, a diversidades regionais. Portanto, o ecumenismo ele preza e favorece, estimula o diálogo entre cristãos que são batizados, que acreditam em Jesus, que acolhem a sua palavra e procuram vivê-la, que tem também uma estrutura, nas suas igrejas, tem uma estrutura ministerial básica, não é? Que tem também sinais, que nós chamamos de sacramentos e que em outras igrejas tem outra significação, mas basicamente é o batismo, que nos une em Cristo Jesus pela força do Espírito Santo e nos torna verdadeiros irmãos. O diálogo interreligioso é o diálogo entre a Igreja Católica e outras religiões, como o islamismo, o budismo, que são caminhos totalmente diferentes, né? Estas pessoas não acreditam em Jesus, não têm na sua concepção de Deus, não é? A concepção de Deus, Criador e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas tem uma concepção
da divindade, não é? É diferente da nossa, tem caminhos religiosos completamente diferentes do caminho cristão. A Igreja entra em diálogo também com estas outras religiões, e o diálogo com estes caminhos diferentes de fé se chama diálogo interreligioso, né? É interessante aquilo que dissemos antes, não é? Se para nós cristãos o centro é Cristo, no diálogo interreligioso o centro é uma concepção de Deus, não é? É teocêntrico, né? O diálogo tem como base a aceitação de um Deus que é criador, de um Deus que é providente, de um Deus que acompanha a humanidade, de um Deus que manifesta, não é, o seu poder através de sinais, que podem ser também os sinais naturais. Por isso nós podemos entrar em diálogo também com religiões animistas, não é? Que se encontram aqui no nosso país, presentes desde muitos séculos, não é? E que encontram expressões diferentes da nossa, naturalmente, mas ao mesmo tempo, estas religiões, estas expressões, veem nos sinais da natureza a presença de alguém que acompanha, que está assim, que está providenciando a vida dos seus filhos. Este é o diálogo interreligioso. Depois temos um diálogo também com pessoas que não têm fé, não é? Com aqueles que se chamam de agnósticos, não é? E o diálogo com eles baseia-se em quê? Na dignidade da pessoa humana, porque todos nós, não é, somos seres humanos. Então, com quem não tem nenhuma fé, nós podemos dialogar? Claro que podemos dialogar, e tendo como base a nossa dignidade humana, os direitos da pessoa humana, o valor da pessoa humana, né? Portanto, o cristão, nós como católicos, que somos cristãos, não é, da Igreja Católica, não temos barreira nenhuma no diálogo. Pelo contrário, temos continuamente devemos lançar pontes para o diálogo. Nós podemos dialogar até com um ateu, nós podemos dialogar com pessoas de outras crenças e outras religiões, né? Nós, naturalmente, somos chamados a dialogar de maneira especial com os irmãos na mesma fé, que são batizados como nós. E somos chamados, sobretudo, a manifestar dentro da nossa igreja aquela unidade pela qual Jesus deu a sua vida, não é? Portanto, o trabalho da nossa comissão, por exemplo, para o ecumenismo, é um trabalho belíssimo e constante, porque, antes de mais nada, somos chamados a transmitir a toda a igreja este desejo do Senhor que todos sejam um, a unidade entre os membros do povo de Deus, a unidade entre os pastores e os fiéis, a unidade entre pastorais e movimentos novos, novas comunidades e expressões tradicionais da nossa igreja. A unidade é um dom de Deus que nós, como cristãos católicos, e que a Comissão de Ecumenismo tenta continuamente de despertar no coração da igreja. Isso aí. E nós já temos perguntas, né, Leila, de quem está em casa? Já temos, sim. É o Nilton Fernandes, é para o Dom Francisco, e ele pergunta o seguinte: gostaria que me esclarecesse a diferença entre ecumenismo e irenismo. Irenismo é uma palavra que vem do grego também. Irene significa paz, né? Inclusive o nome Irene, o nome Irene, que é aplicado naturalmente a uma mulher, a uma menina, significa a mulher da paz, né? Irenismo significa colocar na mesma sopa todos os ingredientes. Isso quer dizer renunciar a todos os princípios que definem cada igreja, mas também cada ideologia,
né, fora do mundo eclesiástico. Cada posicionamento também ideológico e político, né, anulando tudo. Vamos ser irmãos, vamos ser amigos, as diferenças não contam e, portanto, fazer uma grande confusão, né? Irenismo é aquele que renuncia à própria identidade religiosa, cultural e ideológica, né? E faz uma salada mista de tudo, né? Ecumenismo não é isso. Ecumenismo, como eu tentei expressar pouco antes, é entrar em diálogo a partir da identidade de cada igreja e de cada fiel que pertence a uma igreja. Eu não posso dialogar ignorando a minha identidade, né? Parto no diálogo com o diferente, não digo afirmando, em primeiro lugar, a minha identidade, mas sabendo quem sou. Somente existe diálogo na medida em que me encontro com o outro diferente de mim, oferecendo também para ele a diferença, não é? Que unida à diferença que ele expressa diante de mim e transmitindo valores que existem na experiência recíproca, podem enriquecer a cada um sem que cada um renuncie à sua própria identidade. Padre Adriano, o Beato Papa João Paulo II foi aí o grande exemplo, né, desse que lutou pelo ecumenismo, pelo diálogo religioso. Vimos que a Santa Sé tem um Pontifício Conselhos para a Unidade dos Cristãos. Vimos que o Papa Bento XVI ele tem lá promovido, salvo engano, o Pontifício Conselho para a Cultura, o Pátio dos Gentios, desse diálogo. E na Igreja do Brasil, como que tem acontecido aí o ecumenismo, o diálogo interreligioso? É interessante, Ricardo, eu conversava até ainda há pouco com o Dom Biazin, e falava para ele também o sentimento que eu trago no meu coração, que de fato a dinâmica ecumênica é uma realidade muito bonita, expressa por Jesus no Evangelho de João, né? Que todos sejam um, que todos se amem para que o mundo creia. Então não é uma realidade periférica, é uma realidade que de fato constitui a essência, né, do Evangelho, a essência do levar essa boa notícia a toda criatura. Até mesmo a carta do próprio João Paulo II, Uti Unum Sint, fala disso também com maestria. Contudo, na Igreja do Brasil, o próprio Dom Biazin aqui como presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo, né, já está expressando, nós temos muitas iniciativas, dentre elas essa iniciativa bonita, né, eu quero mandar até um abraço para todos aqueles e aquelas que compõem o Em Cristos conosco, que é esse organismo ecumênico. É um organismo, não é um organismo interconfessional, mas é um encontro de irmãos, não é? Até mesmo a sigla Em Cristos quer dizer encontro de cristãos na busca da unidade e santidade. Então, é um encontro muito bonito que acontece desde 2008 com líderes de igrejas evangélicas, pentecostais, também católicos, de comunidades de vida, né? Dentre eles eu que sou da Canção Nova, o representante, e um encontro muito saudável, onde nós rezamos juntos, onde nós meditamos a palavra de Deus. E nós já temos algumas iniciativas, Ricardo. Daqui a pouquinho eu e o Dom Francisco vamos expressar com mais. Ele já até citou, né, o nosso encontro de agosto, que vai ser em Sorocaba, promovido pelo Em Cristos. E é interessante que uma das pregações, eu já sinto a liberdade aqui de expressar, vai ser realizada pelo Dom Francisco Biazin com o pastor Jamê Nobre, não é? Um bispo católico, também um pastor, né? Um abraço ao pastor Jamê, um grande homem de Deus também, realizando juntos, ministrando juntos uma conferência, uma palestra num retiro. Então isso é de fato o esforço, né, lindo que está sendo realizado, protagonizado, não só por nós católicos também, né, com todo o nosso empenho, mas pelos irmãos também de outras denominações, fazendo essa beleza acontecer, que é passos, né, sendo dados, sendo lançados para essa unidade ser construída aqui na Igreja do Brasil.